Você que escolheu ser professor universitário. Parabéns pela escolha dessa carreira tão bonita, tão gratificante, em que sonhos estarão em suas mãos, em que você fará parte de uma trajetória normalmente de pessoas que estão buscando mudar de vida, ou então simplesmente engrandecer como pessoa, como ser humano, né? Afinal de contas, o estudo te traz uma certa grandeza, você aprende mais. E eu gostaria de fazer esse vídeo para você, jovem professor, que está iniciando a carreira. Eu sou uma professora que iniciou a carreira não tem muito tempo. Ok, eu já sou doutora em Direito, eu já dei aula em pós-graduação, mas, gente, dar aula em pós-graduação nunca será comparado a dar aula na graduação. Ali na graduação é aquele contato diário em que você precisa cativar os seus alunos toda santa semana em que ele tem um encontro com você. Ali não há disfarce, ou você mostra serviço ou você não mostra, e você vai ter o retorno através de críticas e, enfim, críticas, né, que o aluno tem todo o direito de fazer. E esse vídeo é destinado a evitar esse tipo de situação. Primeiro ponto, você não precisa saber tudo. A cada ano como docente, tá? Você vai aprender mais e mais e mais sobre o assunto que você está dando aula. Você não precisa saber tudo, é verdade, mas isso não é desculpa para você não preparar a sua aula com decência. Você tem que preparar a sua aula, tá? Essa dica é: compre livros da sua disciplina, estude, leia o máximo possível sobre o tema da aula, use uns 3 livros para preparar a sua aula, dê uma olhada em algum artigo, alguma atualidade para você trazer para a sua aula, para o seu aluno verificar a relação entre teoria e prática e como isso tem sido adotado, tá? Como o assunto tem sido adotado na realidade. Se você dá aula de direito, você pode comentar algum caso no Poder Judiciário, trazer alguma jurisprudência, ou enfim, tente trazer algo que relacione teoria à prática. Você precisa estar preparado para as perguntas, por isso que eu falo tanto em você comprar e ler e preparar sua aula com pelo menos 3 livros sobre o assunto. Isso significa que você vai responder a todas as perguntas? Não. Vai ter pergunta sempre, às vezes relacionadas com a matéria anterior à sua. A minha primeira aula foi na matéria de Direito Processual Civil 2. E eu tive um aluno que me fez uma pergunta de Direito Processual Civil 1, que eu não lembrava. Então eu desejo que Douglas Prudente não encontre na vida dele uma mulher que dê uma resposta tão embolada quanto a professora de Processo Civil 2 deu para ele. Hoje a gente ri disso. Então a pergunta era, ele fez alguma pergunta relacionada à sentença terminativa e sentença definitiva. A aula era de petição inicial e ele fez uma pergunta de Processo Civil 1. Como era meu primeiro dia como professora, eu me enrolei para responder o aluno, dei uma resposta ininteligível e ele, graças a Deus, não me perguntou. Tipo, oi professora, hein? Enfim, mas isso significa que depois que eu cheguei em casa eu não olhei isso? Não, de forma alguma. Eu relembrei esse pequeno texto, né? Isso significa o quê? Você deve dar uma olhada na matéria anterior à sua. Se você dá Processo Civil 2, dá uma olhada na matéria de Processo Civil 1. Se você dá Direito Constitucional 3, dá uma olhada em Constitucional 1 e 2. É importante que você esteja preparado para alguma pergunta, tá, desse gênero. Esse tipo de dica se aplica ao professor que está dando aula há anos? Não, gente, não. Quem está dando aula há anos já passou por todo esse estágio inicial que o professor iniciante está passando. Outra dica: seja extremamente respeitoso, cordial, educado, gentil com seu aluno.
Não cabe a você bancar o terrorista da vida do aluno, principalmente se você está iniciando. Principalmente não, isso é uma dica que se aplica sempre, mas se você está iniciando, não seja terrorista. Outra dica: dê uma prova de acordo com a matéria que você deu em sala de aula. Se você puder, tire fotos do quadro que você escreveu, para você ter ideia de o que você realmente deu. Pode acontecer de cair na prova uma questão, isso graças a Deus nunca aconteceu comigo, minhas provas são extremamente coerentes com a matéria que eu dou em sala. Eu morreria de vergonha de cobrar algo que eu não dei, porque algo que é muito feio, professor iniciante, é quando o professor dá, por exemplo, batata, cenoura e ovo. Chega na hora da prova, pede uma moqueca de camarão. O aluno não vai saber responder e não é ele que é burro, mas é você que é incoerente. Então, se você não quer ser chamado de incoerente, de fazer uma prova incondizente com o conteúdo ministrado, dê uma prova coerente com a matéria dada em sala de aula. Outra dica: dê revisão para a prova. O sucesso é uma via de mão dupla. Você também tem que fazer a sua parte. O aluno ele tem que fazer a parte dele, sentar e estudar. Mas faça a sua parte, revise o conteúdo antes da prova. Se você não puder fazer uma revisão por falada, tirar uma aula, a gente sabe que às vezes há conteúdos muito grandes que não conseguem ser ministrados dentro do plano do conteúdo, dentro do plano, né? Ou seja, dentro do prazo estabelecido. Então, não deixe de dar essa revisão por escrito. Tá? Envie por escrito, por e-mail para os seus alunos. Tudo isso vai facilitar o aluno a tirar uma boa nota. Eu acredito que é o seu interesse que seus alunos aprendam de verdade a sua matéria. Então, dê a revisão. Isso é importante, tá? Professor iniciante, mostre segurança. Não se vista como um jovem, como você pode ser. Isso não significa que você vai ter que se vestir de velho, botar barba, óculos, que você tem que se vestir de freira. Mas, pelo menos no início, você precisa de segurança. Os alunos estão acostumados a verem professores informais, tá? Com roupas informais. Então, isso não significa que se você for um tanto mais informal, que o aluno vai te desrespeitar. O que faz o aluno respeitar você é o seu domínio da disciplina. É quando você sabe a matéria muito bem. É quando você tem tesão de preparar a matéria. Isso eu tenho de sobra. Eu preparo minha matéria com tesão, gente. Isso significa que eu tô subindo pelas paredes? Não, gente. Não significa também que eu não faço essas coisas. Enfim, isso significa que eu tenho desejo de dar o meu melhor em cada aula. Então, gente, o que isso tem a ver? O que eu tava falando? Enfim, gente, lembrei. O aluno, ele quer que você dê um excelente conteúdo. Você, como iniciante, deve se ver como professor. E se é a sua primeira aula, facilite esse trabalho para você mesmo. Pegue, se vista como um professor. Se você dá aula de direito, vá vestido com uma roupa mais formal, uma calça social, um blazer, uma camisa mais sóbria, uma camisa social. Então, se vista de professor. É uma boa dica para você que é iniciante, tá? E não se preocupa, com o tempo você vai estar tão seguro que você vai dar aula de calça rosa, blusa rosa, como eu já fiz uma vez. E, gente, uma coisa eu preciso te dizer: raramente o aluno faz queixa à toa. Não use slide, é uma queixa que eu já ouvi muitas vezes. Quer usar slide? Ok, use isso na pós-graduação, que você precisa falar em torno de 9, 10 horas. Mas se você está na graduação, seus slides precisam, se você realmente quer usar, precisam ser curtos, tá? Não é um monte de slide com um monte de texto escrito, um PowerPoint de textão. Isso não existe, não pode. Prefira escrever no quadro. É trabalhoso? É, mas o aluno prefere escrever do que ver você lendo slide ou você falando na frente do slide. Fora que a luz escura dá um pouquinho de sono, diga-se de passagem. Você, como aluno, você gostaria de ter um professor que passasse vários slides para você?
Seja o professor que vale a pena acordar cedo e ir para a aula. Seja aquele professor que você gostaria de encontrar numa sexta-feira à noite, quando você já está cansado da semana, do trabalho. Seja o professor que você queria ter. Respeite o dinheiro investido pelos alunos. Claro, o dinheiro do aluno não vai para o seu salário, não é exatamente isso. Quem paga seu salário é a instituição. Mas respeite aquele aluno que está investindo aquele dinheiro. Ele não está indo lá para ouvir você ficar falando da sua vida pessoal e perder hora falando da vida pessoal, que fulano de tal é isso, ou alguma coisa do gênero. Não fale tanto, tá? Quer falar? Fala, descontrai um pouco o clima, descontrai. Gente, crie pontes, não crie muros entre você e seu aluno. É uma bobagem achar que o aluno é seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Gente, uma vez eu ouvi falar que o aluno não é de Deus. Pelo amor de Deus, em um país onde o ensino superior é tão raro e a pessoa tá lá, esse aluno é um abençoado. Siga essas dicas, tá? Qualquer pergunta pode me escrever que eu respondo, é um prazer. Meu nome é Simone Alvarez e se inscreva no meu canal se você gostou. E bem-vinda a essa profissão que é a mais bonita do mundo, na minha opinião. Eu amo ser professora.